Bem-vindo ao I Believe, esse tempo de busca a Deus, esse tempo de fé. E hoje eu quero estudar com você uma mensagem que nos fala a respeito de um homem que ele estava paralisado. Aconteceu algo em sua vida que lhe roubou a visão e ele estava estagnado. Você conhece alguém assim? Você já viveu isso? Então acompanha com a gente aqui em Marcos capítulo 10, versículo 46. E foram para Jericó, falando de Jesus e dos seus discípulos. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Clamaram então a ele, o cego, e lhe disseram: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de sobre si a capa, levantou-se de um salto só e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Que história fantástica! A história de um homem que estava ali à beira do caminho, parado, paralisado. Algo havia acontecido, mas quando encontrou Jesus, tudo ficou diferente. Esse texto nos mostra alguns segredos, algumas riquezas que eu quero compartilhar com você. Eu quero compartilhar para você não perder, mas que você possa, junto comigo, aprender esses segredos para a gente poder viver o melhor de Deus. A começar, aqui nos fala sobre o nome dele, Bartimeu. Bartimeu vem de uma raiz que fala a respeito de sofrimento, dor. Esse era um homem que já no seu nome teria uma história fadada à dor, fadada à tristeza, fadada à crise, a problemas. Mas eu quero te falar que Jesus vem exatamente para romper com tudo aquilo que declara, que decreta sobre a sua vida, que você vai sofrer, que você vai viver dias de dores. Amém? Esse é Jesus. Esse é Jesus. E a Bíblia nos diz que ele era cego. Ele era cego. Ele não enxergava. Quantas vezes nós estamos vivendo uma situação que nos rouba totalmente a visão de futuro? Nós olhamos e não enxergamos nada. Um problema no trabalho, um problema em casa, e a gente olha e não enxerga nada. Porque a gente está cego pelo problema, a gente está cego pela raiva, a gente está cego pela crise, a gente está perdido no que fazer, no caminho a seguir. Você já se sentiu assim? Você já ficou assim na sua vida? Eu já fiquei. Em alguns momentos em que tudo ficou tão difícil, em que eu perdi a visão de futuro, que eu deixei de crer no amanhã, que eu olhei e eu só vi escuridão. Sabe, talvez hoje você está vivendo isso dentro da sua casa. Talvez você está passando por isso na sua empresa. Talvez o teu coração esteja exatamente assim hoje. Escuridão total, breu total. Eu quero falar para você que Jesus é aquele que restaura a vista. Amém? Jesus é aquele que restaura a vista. Esse homem, ele era então fadado a uma vida de dor. Esse homem era um homem cego e ele era um homem mendigo. Era um homem que tinha uma falta, uma escassez, uma miséria total na sua vida. Provavelmente suas roupas eram sujas. Provavelmente ele era um homem que comia muito mal, dormia muito mal, vivia muito mal, como um mendigo vive. Você imagina se hoje, né, já há sofrimento para alguém que está na rua. Imagina naquele tempo. Com certeza era um quadro ainda muito pior. Esse homem estava ali numa situação provavelmente de fome, provavelmente dormindo ali ao relento. Ele estava ali entregue à vida, ao destino. Não tinha um futuro, não tinha uma previsão de um grande futuro. Você concorda?
Só que a Bíblia nos diz o seguinte, que ele estava ali, ele era cego, ele era mendigo e ele estava à beira do caminho. O que é a beira do caminho? Quer dizer que ele estava paralisado. Esse é o lugar em que ele estava preso. Esse é o lugar em que ele possivelmente ia para lá com a ajuda de alguém todos os dias da sua vida. Ele estava travado. Ele não progredia mais na vida. Por não enxergar, pela falta que ele tinha, ele estava ali parado, sem destino. Quantas vezes nós nos encontramos assim? Uma frustração, uma dor, uma amargura. Quantas vezes, né, aquilo que a gente passa nos boicota, nos chateia e a gente paralisa. A gente fica ali esperando a morte. Não é verdade? Talvez você olhe e fale, não, mas eu não sou cego, eu tenho visão, eu enxergo o futuro. Que bom. Talvez você fale, mas eu não sou mendigo. Eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho um bom trabalho. Mas interiormente, como é que você está? E espiritualmente, como é que está você? Você está vivendo uma vida de plenitude ou uma vida de uma profunda escassez, de um deserto sem fim? Talvez você já tenha feito grandes coisas, mas você está parado. Algo roubou seu ânimo, algo roubou sua fé, algo roubou sua alegria e você parou. Bartimeu era esse homem. Que estado, que situação difícil. E a Bíblia nos diz aqui que ele ouviu que Jesus estava vindo. Eu não sei como você se encontra hoje, eu não sei da sua história, eu não sei se você hoje se enxerga exatamente como Bartimeu estava, mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender que Jesus está vindo até nós. E Jesus estava passando ali, ele estava passando ali e ele prestou atenção, ele valorizou. Ele não simplesmente falou, é um profeta qualquer, é um homem qualquer, é alguém famoso que está passando por aqui. Não, ele se atentou que era o mestre, que era o Messias. Ele ouviu falar dos seus milagres e quando ele ouviu, ele creu que Jesus podia fazer algo diferente por ele. Por isso ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele não estava gritando à toa, ele estava ali invocando toda a história de Jesus. Quando ele chamou Jesus, filho de Davi, ele estava falando com a raiz profética de Jesus, com a origem dele, com a promessa de Deus que Davi teria um trono que jamais cairia, que jamais se encerraria. Meu Deus, ele não via com os olhos Jesus, mas ele enxergou ali pela fé. Ele estava ali à beira do caminho, mas ele não estava morto. Ele estava ali numa escassez profunda, numa vida de mendigo, mas ele não era pobre de espírito para deixar de acreditar em Deus. Que coisa! Quanto nós podemos aprender com esse homem? E aqui diz que quando ele gritou, quando ele chamou, quando ele invocou, não é? E ele invocou, tem compaixão de mim. E é interessante porque em tantos textos mostra que Jesus tinha uma profunda compaixão pelas pessoas. Jesus é esse, que não está indiferente à sua dor. Aliás, a Bíblia nos fala em algumas passagens que Jesus, ao ver as ovelhas sem pastor, ao ver o sofrimento das pessoas, Jesus chorava. Ei, Jesus não está indiferente ao teu momento. Jesus não está aí no céu simplesmente com tudo bem, deixando a gente aqui sofrer. Não, Jesus está olhando para mim e está olhando para você. Ele tem compaixão, ele olha com olhos de amor, ele olha com olhos de quem realmente se importa, de quem realmente tem peso, de quem realmente quer o bem. Esse é Jesus. Esse é Jesus. E esse homem entendeu isso. Ele entendeu que Jesus não era simplesmente um curandeiro. Jesus é amor. E ele, ao invocar Jesus, ao clamar Jesus, aqui diz que muitos começaram a repreendê-lo. Que coisa! Em vez das pessoas apoiarem esse homem a seguir Jesus, a buscar Jesus, né? Puxa, o homem mendigo, o homem cego, o homem que estava à beira do caminho. Você concorda que seria algo bacana se alguém tivesse incentivado ele a ir para Deus? Mas foi exatamente o contrário que aconteceu.
As pessoas começaram a falar: ei, cala a boca, fica quieto. Quem é você para falar com Jesus? Quem é você para interromper o Mestre? Quem é você para parar o Messias que está passando aqui? Talvez os próprios apóstolos pensaram assim. Mas que coisa! A Bíblia diz que eles gritavam. Ele gritava. E quanto mais ele gritava, mais as pessoas falavam para ele parar. Mas quanto mais as pessoas falavam para ele parar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Você está passando por lutas, por dificuldades, que essa possa ser a sua oração, que esse possa ser também o seu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Amém? Nós não estamos gritando para qualquer um, nós não estamos invocando qualquer um, nós estamos invocando o Filho de Deus. E quando nós chamamos o Filho de Deus para a nossa dor, nós chamamos também o poder de Deus para agir, para transformar a nossa dor em um milagre, em uma resposta, em uma cura. Aqui diz ainda, versículo 49, que Jesus parou. Uau! Jesus parou. Jesus não está indiferente, mas nós precisamos gritar, nós precisamos chamar, nós precisamos invocar o Senhor. Jesus parou porque nos ama, porque te ama, porque amou a vida de Bartimeu. Chama o Senhor. Está com problema? Chama o Senhor. Não sabe o que fazer? Chama o Senhor. Está faltando alguma coisa, talvez dentro da tua casa, a tua geladeira está vazia? Chama o Senhor. Está faltando negócios, está faltando resposta emocional, está faltando uma restauração no casamento? Invoca o Senhor. Ele não vai passar batido nessa situação. Ele não vai passar indiferente pelo teu clamor, pelo teu chamado. Porque Ele é Jesus. E a Bíblia diz que Ele falou: chama-o. Chama Ele para mim. Esse que está me chamando, que está me invocando, traz Ele aqui. Quantos querem estar perto de Jesus? Se você quiser, invoca, Ele vai te convocar. Ele vai te levar para pertinho dEle. Amém? Existe um colo, existe um abraço, existe uma palavra dos céus para você. Aqui diz: chamaram ele então o cego e lhe disseram: tenha bom ânimo, levanta, ele te chama. E eu quero falar isso para você hoje. Tenha bom ânimo, levanta, ele te chama. Se anima, sai daqui dessa mensagem, sai daqui dessa palavra turbinado pelos céus. Não simplesmente por um sensacionalismo, uma emoção vazia, uma emoção boba que daqui a pouco passa, infantil, não. Mas é porque os céus te invocam, é porque Jesus te chama, é porque Jesus me chama, eu posso ter esperança, eu posso olhar o meu amanhã com um olhar diferente. Mas eu não estou enxergando nada. Bartimeu não enxergava nada com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. Ali estava começando o seu milagre. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Olha que pergunta que Jesus fez para esse homem. O que você quer que eu te faça? Trouxeram ele veio até Jesus. Jesus estava ali pronto e algo tremendo aconteceu. Uma das perguntas mais intrigantes da Bíblia. O que você quer que eu te faça? Ei, Jesus, o Filho de Deus, ele pergunta para um homem que era cego, mendigo e que estava à beira do caminho, estava num lugar de morte, estava paralisado. Como assim, o que queres que eu te faça? Mas é óbvio que a resposta é que eu quero ser curado. Eu vou te falar uma coisa, não é óbvia a resposta. Porque nem todo cego quer ver. Nem todo mendigo quer deixar de mendigar. E nem todo mundo que está paralisado deseja sair dessa situação para seguir, para avançar para aquilo que Deus quer. E você? Como é que você responde ao Senhor? O que você quer que eu te faça? O que está aí dentro do seu coração? O que está ardendo aí dentro de você? O Senhor nos pergunta hoje: o que você quer que eu te faça? Sabe o que é sensacional sobre isso? É porque quem nos pergunta tem poder para fazer todas as coisas.
Quem perguntou para Bartimeu é quem tinha poder para curá-lo. É quem tinha poder para transformar a história desse homem. Talvez você olhe para a sua história, para o seu passado, para o seu presente e fale, meu Deus, que futuro eu terei. Provavelmente, você não teve uma história mais difícil do que a de Bartimeu. Provavelmente, você não teve uma história mais difícil que essa. Mas Jesus perguntou. Porque Jesus não olhou para aquele homem na condição que ele estava. Jesus não se importou se ele tinha ou não posses, se ele era um homem com visão, sem visão. Jesus não se importou se ele estava aqui à beira do caminho, se ele estava correndo. Jesus simplesmente parou e perguntou, o que você quer que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu volte a ver. Mestre, que eu volte a ver. Este era um cego que queria enxergar. Você está pronto para enxergar suas mazelas? Você está pronto para enxergar a situação, o estado de vida, o momento que você está vivendo? Você está pronto para encarar de frente um processo, uma transformação e sair dessa posição em que você está vivendo hoje? Talvez como Bartimeu, de mendigo, à beira do caminho, paralisado pelos sofrimentos da vida? Você está pronto para isso? Sabe, às vezes nós não estamos prontos, mas eu quero te animar. Prepare-se, é tempo de sair desse lugar. Prepare-se, é tempo de deixarmos as dificuldades, é tempo de deixarmos o vitimismo, é tempo de deixarmos a escassez, a dureza, a falta. É tempo de Jesus entrar na nossa vida. É tempo de atendermos a sua pergunta. O que você quer que eu te faça? Responde para o Senhor. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você necessita, mas Ele quer ouvir. Ele quer te ouvir. A Bíblia nos diz aqui no versículo 50 que imediatamente Ele lançou a capa de si. Havia uma capa. Esse homem estava ali à beira do caminho, debaixo de uma falsa proteção, debaixo de um pedaço de tecido. Aliás, historiadores dizem que essa capa era uma capa obrigatória para mendigos. Essa capa é o que o identificava como um pedinte, é o que o autorizava a viver aquela vida e a receber ajuda por fazer parte de quem realmente precisava de um apoio. Só que ele, para ter uma mudança de vida, ele se despiu dessa capa. Quantas vezes nós usamos capas? Capas da religiosidade, capas do medo, capas da preguiça, capas de traumas, de pecados, de situações que nós vivemos. Embaixo de alguma capa você está? Pergunte-se, questione-se, porque se você estiver ali protegido, esse é um lugar que deixa quentinho. Esse é um lugar que nos dá uma falsa impressão que está tudo bem. Então, para sair dali, Bartimeu precisou dar um salto, precisou pular, precisou se levantar. Bartimeu precisou romper com aquilo que ele já estava acostumado. Toda mudança exige, toda transformação exige, todo milagre exige. Eu quero convidar você hoje a dar esse salto. Não um salto para qualquer lugar, mas um salto rumo a Jesus. Pular para Ele, deixando essas falsas proteções, deixando essa casca, deixando essa couraça, deixando esse escudo que não serve para nada. Para que serve uma capa? Serve para tão pouco. E quantas vezes nós carregamos ela, dia após dia. E aqui diz que ele se levantou e de um salto foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, o que você quer que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Como assim o que você quer que eu te faça? Olha que pergunta Jesus foi fazer para Bartimeu. Porque parece óbvio, não parece? Claro, esse homem era cego, esse homem era mendigo, esse homem estava à beira do caminho e ainda debaixo de uma capa. Não parece óbvio que ele ia querer enxergar? Para sair daquela posição, para deixar a miséria, para deixar a beira do caminho, para não precisar de capa nenhuma. Não parece óbvio isso?
Pois é, mas Jesus sabia que não era óbvio. Como assim não é óbvio? Não é. Acontece que nem todo cego quer ver. Acontece que nem todo mendigo quer deixar essa vida. Acontece que nem todo mundo que está paralisado está pronto para dar um salto, está pronto para mudar. Eu quero te convidar hoje a ser essa pessoa que está pronta para mudar, está pronta para saltar a Jesus e está pronta para querer enxergar. Você está preparado? Sabe, para enxergar, às vezes nós vamos nos deparar com mazelas, com fraquezas, com um passado ruim, triste, sofrido. Sabe, a cura, a restauração em Deus, ela passa por enxergarmos quem nós somos, o que nós estamos vivendo, o que nós já passamos, como nós agimos, como nós reagimos. E às vezes nem tudo que a gente vê é bom. Mas eu preciso falar para você, só vai à frente quem quer enxergar. Eu me pergunto por quantos cegos Jesus passou. Mas a Bíblia nos relata que Bartimeu o chamou, por isso ele foi curado. Quantos e quantos cegos tiveram essa oportunidade? Mas Bartimeu é quem queria ver. Talvez ali havia 1, 2, 3, 4, 5 cegos juntos com Bartimeu, eu não sei, a Bíblia não fala sobre isso. Mas apenas ele quis voltar a enxergar. Apenas ele creu que Jesus poderia trazer a sua visão novamente. Versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Eu quero falar para você hoje, vai para frente, vai, acontece, progride, mude a sua história em Deus. Você tem fé para isso. Ah, mas o meu problema é muito maior, é muito grande, é muito difícil. É difícil para quem? É difícil para você, é difícil para mim. Nós somos limitados, mas Deus é poderoso. A Bíblia nos diz, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus agir em cima da sua fé, tudo te será possível. Foi possível para esse homem. Ele não foi curado simplesmente porque Jesus se importava. Ele foi curado porque conectou o amor do Senhor com a fé de Bartimeu. Todos os milagres, todas as conquistas, todas as grandes histórias que a Bíblia nos conta, e até hoje é assim, elas dependem da nossa fé. Vai, a tua fé te salvou. Eu quero declarar na sua vida, vai à frente. Faz o teu concurso, abre a sua empresa, conserta com seu marido, restaura com seu pai. Vai em nome de Jesus, sirva ao Senhor, faça a obra de Deus. A tua fé vai te salvar, a tua fé vai te ajudar, a tua fé vai acionar o poder do Senhor nas tuas questões, nas tuas situações. E para finalizar aqui diz assim, e imediatamente ele tornou a ver. Imediatamente, Bartimeu passou por um processo antes dessa palavra, mas Deus foi trabalhando. Em cima da fé de Bartimeu, Deus foi agindo. Ao ouvir que Jesus passava ali, ao chamar por Jesus, aquilo foi mexendo no seu coração, não é? Ao ser chamado pelo Mestre, ao pedir pela cura, aquilo estava acionando nos céus e na terra o milagre desse homem. E de repente, imediatamente, aquilo aconteceu. Posso te falar uma coisa? Não foi de repente. Deus já havia feito. E Bartimeu já tinha feito a parte dele. Deixa Deus trabalhar contigo. De repente, você vai ver as coisas mudarem. De repente, em nome de Jesus, você vai ver uma nova história acontecer. De repente, em nome de Jesus, imediatamente, você vai ver aquilo que você tem orado, talvez por tantos anos, acontecer, chegar até você. Em nome de Jesus. E a Bíblia nos diz aqui que então ele tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Uau! Bartimeu saiu da beira do caminho. Bartimeu não dependia mais de esmolas. Bartimeu não precisava mais usar uma capa de pedinte. Bartimeu enxergava. Bartimeu tinha futuro.
Bartimeu tinha esperança. Bartimeu teve a sua história totalmente mudada, porque Jesus passou por ele e ele invocou, ele saltou, ele creu. Esse é o convite do Senhor para você hoje. Creia no Senhor, busque ao Senhor, rompa com aquilo que está te prendendo, rompa com essa capa, rompa com essa barreira. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus, amém? Vai para frente, Deus é contigo, põe a tua mão, Ele vai te ajudar, Ele vai transformar a sua história. Chega de cegueira, chega de passar falta, chega de ficar paralisado, em nome de Jesus. Um abraço.